Hoje a gente está contando o testemunho do presbítero Roger Cabral. E vamos saber agora, Roger, o que foi esse cair no mundo, né? O que mudou também, além das coisas do mundo que nos atraem? Olha, eu me vi tão sozinho e tão desesperado por preencher o vazio que existia em mim, que fui para noitadas, baladas, envolvimento com pessoas que hoje a gente vê e pensa, meu Deus, como é que eu poderia fazer isso? Conheci o espiritismo, fui me trabalhar com umbanda, nossa, Carol, foi assim, literalmente, hoje eu olho para trás e falo, como é que eu consegui fazer tudo aquilo e ainda sobreviver? Quando a pessoa fala assim, fui trabalhar com umbanda, isso pra mim, Carol, é uma coisa muito fora da minha realidade. O que é isso? Como é que é? É literalmente trabalhar. Trabalhar? Nós não temos nossos obreiros nas igrejas que abrem, que limpam, que cuidam, que zelam. É literalmente igual. É literalmente igual. Eu comecei a me envolver com esse lado do espiritismo, que foi aonde eu me agarrei por um detalhe. Era a porta que estava aberta. Isso eu friso sempre. Você foi consciente? Sim. Eu sabia do que se tratava. Não fui iludido, não fui enganado. Ajuda, né? Hora nenhuma. Mas foi a porta que estava aberta. A porta que, de uma certa forma, me deu um alento naquele momento. Mesmo não sendo o correto. Mas ninguém me falou que ali era errado. Muito pelo contrário. Na minha cabeça, naquele momento, eu achava que aquilo era lindo, maravilhoso e fazia o bem para todo mundo. Você estava sendo acolhido. Sem dúvida. Sem dúvida. E é uma porta que não fecha. Sim. É 24 horas, 365 dias por ano. Ela vai estar aberta. Diferente de hoje, quando a gente vê poucas igrejas abertas todos os dias. Verdade. Para acolher. Todo dia sai alguém de casa precisando, todo dia sai alguém de casa na mesma situação que eu estava. Todo dia levanta alguém de casa desesperado. Enquanto a gente estava conversando antes do programa, você me falou uma frase que me impactou muito, que me fez pensar muito. Eu até compartilhei com algumas irmãs da minha igreja. E você falou, Carol, boteco não fecha. Não fecha. Prostíbulo não fecha. Clínica de aborto não fecha. Clínica de aborto não fecha. Que igreja fecha. Temos tantas igrejas fechadas. Pouquíssimas as igrejas hoje que ficam abertas o dia inteiro, todos os dias, que seja para te escutar. Sim. Pouquíssimas igrejas. E aí, nesse mundo que te acolheu, o que aconteceu? De bom nada. Mas eu caí numa teia de aranha que eu vivi naquilo uns 4 anos, 4, 5 anos, achando que aquilo era a minha salvação, era a minha redenção, que não existia mais caminho para mim, e aquilo foi só me aprofundando. Cada degrau que eu descia, era um degrau que eu descia mais profundo do poço. Só que eu não via. Longe de família, longe de amigos. Não existia mais nada na minha vida. Passava fome, literalmente. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu com 30 anos de idade, eu não tinha... Fiquei com medo dentro de casa. Embora muitas pessoas não acreditem. Eu gostei para acreditar. Jurem de pé junto que eu estava mentindo ou blasfemando. Mas foi a pura verdade. Eu passar a semana inteira comendo pão de sal, porque não tinha dinheiro. E você era caminhoneiro nessa época? Era caminhoneiro. Fui caminhoneiro muitos anos, com muito orgulho. Gosto muito. Uma das minhas paixões. Ainda que você estivesse com todas essas dificuldades, passando fome, você não via que essa situação era diferente, que estava ruim, que tinha alguma coisa errada? Olha, com o passar do tempo, e vendo até as pessoas que frequentavam o mesmo lugar que eu frequentava. Você levava as pessoas chegam nesse lugar? Levava, convidava. Quem eu não conhecia ia para lá, a gente já estava lá, a gente atendia, né, trabalhava lá no terreiro literalmente. Mas eu comecei a ver, eu não sei te dizer quando foi esse start, mas que algumas pessoas resolviam seus problemas, que sejam imediatos, mesmo que depois não desse nada, mas os meus não acontecia nada. Eu falava, poxa, eu estou virando, acho que um boneco nessa situação. E comecei a perceber que acho que aqui não vai resolver minha vida. Acho que aqui quem vai morrer sou eu. E não é que eu comecei a buscar outra coisa. As coisas foram acontecendo na minha vida. Eu não fui procurar uma igreja, não fui procurar ajuda, não fui procurar ninguém que me tirasse de lá.
Ainda que você não entendesse, Ainda que eu naquela não entendesse. época o Senhor já tinha um plano. Hoje eu sei te falar isso. E com certeza tinha um plano. Senão nós não estaríamos aqui agora, Com sem certeza. dúvida nenhuma. E com o passar do tempo, eu conheci minha atual esposa, evangélica, desviada, mas foi o instrumento que Deus usou para me tirar de onde eu estava e para ela voltar para o caminho do Senhor. Mas antes disso, ela teve que ir lá dentro me tirar. Mesmo desviada, ela foi lá dentro, no terreiro, frequentou comigo, foi lá e me tirou de lá. E como que foi essa transição? Como que ela te tirou de lá? No primeiro momento, ela achou que era pela força do braço. Que eu tinha que ir na igreja, que eu tinha que ir na igreja, que eu tinha que ir na igreja. E eu nunca ia, lógico que não. Até o dia que ela parou de falar. Ela parou de falar. E aí quando ela parou de falar, Deus E começou eu a acho falar. que e mesmo ela estando desviada, ela parou de falar e voltou a orar. Eu acho que eu me lembro da minha primeira pregação, que eu falei com a igreja assim, talvez vocês devem estar com uma interrogação deste tamanho, se perguntando o que Roger faz no altar. E eu falei que isso é fruto de oração. E ela voltou, ela parou de me cobrar essa mudança drástica, né, porque eu era muito cético. Era difícil de fazer que eu entendesse Jesus. Minhas perguntas eram assim, extraordinárias. Até que eu me rendi e fui à igreja. Fui à igreja. Aí eu digo por infelicidade do pastor, a igreja que eu fui, eu não posso deixar de falar sobre isso. A igreja que nós fomos era a única também que estava com as portas abertas, tá? Diga-se de passagem. Ele só falou de dinheiro. Ele não abriu a Bíblia, ele não falou um versículo, ele não falou um nada, ele não falou um amém. E mais uma vez eu usei da minha soberba. Isso que é igreja? Você quer me trazer para isso? Onde eu vou não faz isso, onde eu vou não acontece isso. Aí voltamos para o primeiro estágio novamente. E assim foi. Assim foi. Até eu sentir no coração e eu chamar ela. Então, o que você acha, gente, ir naquele culto que nós vimos na televisão e a gente ir na igreja? Eu comecei a ir. Sem propósito nenhum, sem nada, só ia. Ia, sentava e ficava E aí, lá. quando você começou aí, você parou de ir ao terreiro? Não no mesmo momento. Não no mesmo momento. Você ainda fica lá, um pé aqui, um pé lá, como muita gente é ainda. Sim. Um pezinho aqui, um pezinho lá, tem vezes que é 2 aqui, tem vezes que é 2 aqui. Até isso foram anos e anos e anos de uma guerra dentro de mim, eu creio que uma guerra espiritual intensa, uma guerra de mim para com as pessoas, comigo mesmo, um turbilhão de coisas acontecendo no mesmo momento. Mas, ao mesmo tempo, a semente foi plantada, né? Já Sim, estava isso eu ali tenho no seu certeza. coração. A semente foi plantada. Não sei quando, não sei como, mas foi indo. Mas foi indo. E como que ela foi crescendo, essa semente? Olha, tem um fato que aconteceu comigo. Eu morava sozinho em Belo Horizonte. E eu levantei à noite e fui ao banheiro, bebi uma água e comecei a passar mal. E desmaiei no chão da cozinha da minha casa. E eu tinha certeza que ali eu ia morrer. Eu falei, hoje chegou a hora. E mesmo sem saber desse Deus, sem acreditar nesse Deus, Sim. eu pedi a Ele que tivesse, não misericórdia, eu só pedi a Ele assim, Senhor, não deixe eu morrer porque vão demorar demais para achar meu corpo. Eu não pedi misericórdia, eu não sabia de nada disso. Eu só pedi que eu não morresse ali naquele momento. Porque onde eu morava, até alguém falar da falta de Roger, já era 5, 10 dias que eu ia estar ali no chão da minha cozinha estirado. E ali eu desmaiei, acordei assustado no chão da cozinha. Não sei se eu acordei na mesma madrugada, se eu acordei no outro dia. Como é que foi? Eu não sei te dizer. Mas foi uma coisa assim que me impactou muito, que eu fiquei muito assustado com aquilo. E a partir dali eu falei, gente, tem que acontecer alguma coisa, mesmo sem saber o que é. Eu estava vendo que meu cerco estava fechando, mesmo na minha ingenuidade. Eu fui assaltado com a carreta na estrada, fiquei na mão dos bandidos, sendo ameaçado de morte, 12 horas. Uau. Depois me acontece isso, eu falei, gente, não Tem sei alguma coisa. tem, alguém está querendo me derrubar. E está quase, eu preciso procurar um recurso, alguém que me ajude. Não nessa consciência toda. Sim. Né? E também não foi, vou para uma igreja. Não foi. Começou a estreitar e você sabia que precisava de ajuda. Falei, Lília, vamos dar um jeito.
E Lília também começou a voltar ao seu caminho, com mais entendimento do que eu, porque já frequentava a igreja há muitos anos. E aí nós fomos. Um dia sim, outro não, uma semana sim, a outra não. Mas aí foi brotando, foi brotando, foi brotando. Essa semente foi crescendo. Literalmente crescendo. Glória a Deus. Eu te falo que não foi por placa de igreja, foi por misericórdia de Deus. De Deus. E aí, quando essa semente começou a crescer, junto com ela, começou a crescer um novo Roger, uma transformação na sua vida, em todos os setores, né? Em todas as áreas da sua vida, mudanças, literalmente um novo Roger, né? Literalmente. E aí, Roger, eu te peço que espere só mais um minutinho. E depois do intervalo, bem rapidinho, a gente vai ver o final desse testemunho, o final dessa história. Amém? É rapidinho.